açúcar, não põe nada, ou me bebe com suco, que eu sou muito mais que um fruto. Sou sabor marajoara, sou sabor marajoara. Olá, eu sou Ayrton Souza, Ayrton Bravo de Souza, sou um artista amazônico, mais precisamente do estado do Pará, Ilha de Marajó, São Sebastião da Boa Vista. A minha história com a arte, ela remonta já a algumas décadas, né? No início da década de 90, a gente reuniu alguns jovens, né, para formar um grupo cultural. Que cultura é essa? Cultura regional. Um grupo que divulgasse a cultura amazônica, né? E nesse início de bate-papo aqui, a gente já vê que eu sou um artista assim, muito voltado, né, para o regionalismo, para as coisas da terra, né? Valorizo muito as coisas amazônicas. A arte amazônica em si, não só a música, mas vários ramos da arte, né? Porque na década de 90 era o tempo em que estava toda a efervescência da música pop, do rock and roll, né? E a gente optou por fazer um grupo que tocasse e divulgasse a cultura amazônica, né? Então, desde aí, né, dessa época, veio o meu gosto, né, a minha preferência pela arte amazônica, pela arte brasileira, né? Então, desde a década de 90 até os anos 2000, né? E a atualidade, né? Eu fiz alguns cursos, estudei a Fundação Carlos Gomes, né? Tenho aí alguns diplomas de regência de banda sinfônica, né? E trabalhei já muito com música, com projetos em escolas públicas, né? Projetos sociais, e agora já entrando para falar um pouco da minha experiência com a educação, né? Educação musical, né? Trabalhei muito com a musicalização. O que é isso? É o beabá da música, né? Quando a criança de 8 a 10 anos, mais ou menos, né, começa a estudar educação musical. A gente trabalhou muito com a musicalização, a introdução àquela parte erudita da música, a escrita musical, né, acompanhada de uma flauta que é o padrão que as grandes escolas do Brasil usam. Então eu trabalhei muito com musicalização. Muitas pessoas, né, a gente trabalhou, muitos alunos, já tive muitos alunos, trabalhei em muitas escolas, Escola Anchieta, Magalhães Barata, projetos sociais, do Arte à Vista, Ação Rede, Empreendimento Social. A gente trabalhou muito essa questão dos projetos musicais. E os projetos, eles têm um cunho assim, social mesmo, né? Que é para aquela criança que está em estado de vulnerabilidade. A gente trabalhou muito isso. Todos os projetos que eu trabalhei tinham um cunho social, político muito forte. Vamos falar sobre música e sociedade, né? Aquela música que é produzida para a cultura de massa, né? Então, desde aí dos anos 60, anos 50 para 60, se a gente vê um pouco da história, da cultura, da música do mundo, o pop teve uma influência muito grande, né, em tudo, na literatura, na música, na escultura, na pintura, né? Teve movimentos modernistas no Brasil. Então, o pop ele tem uma influência muito importante, assim. Uma das principais características, por exemplo, que eu percebo, que eu detecto na arte pop, é a repetição das frases, né? A repetição de uma frase em um livro, do Paulo Coelho, por exemplo, né? A repetição dos refrões na música, os riffs, né? Que são aqueles arranjos do rock, do pop rock, que fica se repetindo, né? Legião Urbana, Carlos Tria, como produtor, ele usou muito aqueles riffs que colava, né, no ouvido da gente. A repetição, né? A repetição dos acordes, músicas com acordes simples, né? Então, tudo isso facilita a memorização. Até das pessoas assim, que têm pouco conhecimento de música, que têm pouco conhecimento da arte, essa repetição, ela favorece muito a assimilação. Você acaba cantando
uma música que nem quer, você sai na rua de tanto estar repetindo, nas publicidades, nas rádios, nos sons, você acaba cantando uma música que você nem tem até o gosto por isso. Né? E nessa nossa atualidade, a gente vê esse surgimento da música chiclete, chamada, né? Que é aquela música de pouca duração, né? Mais ou menos 2 minutos, e que cola no teu ouvido. Né? Então isso aí é uma coisa que as produtoras descobriram, viram que tem um potencial econômico muito forte. Né? Ela não tem durabilidade, é como uma música de plástico assim, que tem uma circulação de poucos meses, mas que tem uma arrecadação muito grande, né? De dinheiro, arrecadação de direitos autorais das produtoras. Então elas optam por fazer essa música chiclete. O que, ao meu ver, a nosso ver, a gente que trabalha com arte e cultura, um pouco mais conteudista, né? Há muito tempo, a gente vê se em detrimento da arte. Isso acaba causando um dano. Mas que dano é esse? Um dano acaba causando um dano artístico, né? Estético, falando de arte, falando de música. Né? E acaba, como é que se diz? Ela acaba passando pouca informação, pouco conteúdo, pouca arte para esse público-alvo deles, para o público consumidor. Né? E como ela tem uma grande circulação, muito grande mesmo, né? Quem cresce nessa época, nesse meio, acaba achando que essa música é a música ideal, é a música que está sendo produzida, né, pelo Brasil. Acaba achando, poxa, essa é a arte brasileira. Mas não é bem assim. A gente vê que aqui em cima está rolando assim, as músicas chiclete, né? As grandes bandas sertanejas aí, né? Os forrós. Mas aqui embaixo, né, num patamar assim, muito bem equilibrado, digamos assim, bem estabilizado, estão grandes artistas que estão acontecendo hoje. Né? Belchior, Zé Ramalho, Fagner, já aconteceram lá na década de 60, 70, 80, né? Os grandes artistas. Mas hoje a gente vê grandes artistas que mantêm uma carreira sólida, mas que está logo aqui, uma mídia que você procura mais abaixo da cultura de massa, como por exemplo Ramalho, Fagner, Geraldo Azevedo, né? Aqueles artistas da década de 80, de 70, Belchior. Né? Então, eles tiveram uma contribuição muito grande lá atrás. Mas o que eu estou falando é justamente de artistas contemporâneos que estão acontecendo hoje e que tem uma produção muito boa. Zé Cabaleiro, Paulinho Mosca, Lenine, Marcos Suzano, Vitor Ramil, do Rio Grande do Sul. Então, a gente tem contato, a gente está no mundo globalizado, tem a internet à disposição e basta procurar. Tem algumas rádios especializadas em divulgar, né, um conteúdo mais voltado para MPB raiz, para música que tenha um pouco mais de durabilidade estética, durabilidade de conteúdo. Então, é possível você estar numa sociedade em que a cultura de massa domina, não é só a música chiclete, mas o cinema também. A gente vê, né, apesar da melhora da qualidade, a gente vê no cinema que muitos filmes que estão de cima, estão de alta, não tem uma qualidade, não resistem a uma análise séria. É isso que eu estou falando. Né? Então não é só a música. Então isso tem uma contribuição muito grande lá atrás, da cultura pop, teve toda um acervo antes. Né? Teve toda, mesmo que sem querer, teve toda uma vanguarda que começou a produzir isso antes. E os produtores viram que dava lucro, né? A gente está numa sociedade, como diz a filósofa Marilena Chaui, dentro do capitalismo, do neoliberal capitalismo, tudo o que dá lucro é bem-vindo. Tudo, absolutamente tudo. Sexo, violência e músicas de baixa qualidade. Falando da influência da música na sociedade, a gente já entra no campo das ciências humanas, né? Da sociologia, da geografia, da história, da antropologia, enfim. A minha ideia pessoal é que tem uma influência muito grande. A música, ela influencia o pensamento, comportamento,
as atitudes, as reações, o modo de como você avalia alguma coisa, a música tem uma influência muito grande. Basta olhar para trás, para os movimentos que já tiveram, né, no Brasil, desde a época de ouro do rádio, quando surgiu a Jovem Guarda, né, que não foi nada mais do que uma adaptação do que estava acontecendo lá fora. Os anos 60 foram incríveis. Eu tenho amigos que não viveram os anos 60, mas que sentem saudade na época que não viveram. Dentro do campo da música, Janis Joplin, Lewis, aquele outro lá, Chuck Berry, o pessoal do blues, eles ajudaram a moldar toda aquela cultura americana, a Europa, as bandas da Inglaterra. Isso eu já estou falando já do surgimento do rock. O próprio punk na década de 70, que foi uma explosão, com grandes bandas como Sex Pistols. Então, era uma influência enorme no comportamento das pessoas, da juventude. Se é para o bem ou para o mal, né, a influência, a cultura de determinado país, de cada país, é que determina. O Festival de Woodstock, né, em 69, foi um marco, né, aquele marco assim, da cultura mundial. As bandas que participaram do Festival de Woodstock, Santana, o guitarrista lá, Jimi Hendrix, não sei se o Janis Joplin participou. Enfim, as bandas que participaram do Woodstock tiveram uma influência muito grande. E logo após a década de 70, 80, que veio a popularização dos vinis, das mídias digitais, dos CDs, tinha Blu-ray, isso já estou trazendo para a década de 90. Então isso facilitou muito o consumo. E, chegando nos dias atuais, a música eletrônica e o rap também lhes dão aquela contribuição no comportamento social do jovem. A gente vê a proliferação das drogas, o excesso de liberdade dentro da internet, das redes digitais, e tudo isso contribuindo, né, tendo uma contribuição, a gente sabe, a gente está falando dentro do campo educacional também, porque eu vou conversar com os alunos, com as pessoas que estão estudando, né, as suas licenciaturas, e a gente tem que puxar para o lado da educação. Então, a influência é muito grande da música, principalmente no principal público-alvo dos produtores, que é a juventude, que é o comportamento da juventude, e as atitudes, as suas ações e reações dentro de uma sociedade dependem sim muito do estilo de música que está sendo produzido, do tipo de conteúdo, dos poetas. A gente vê que muitos poetas marcam uma geração, como Renato Russo marcou uma geração, Cazuza, muitos poetas brasileiros. E a gente fica se perguntando, cadê os poetas desta geração? Como é que estão no eletrônico? Quem são os poetas da música eletrônica, né, que estão influenciando as gerações? A gente fica se perguntando isso. Agora, falando de educação e do próprio papel da docência dentro da escola pública, né? A disciplina de música ela foi institucionalizada, se não me engano, em 2012, a partir de 2012, né, nas escolas públicas. Então, ela foi institucionalizada e deve ser colocada na grade curricular. Então, olha o papel importante de vocês que estão se formando, né, através da Uniaselv. Olha o papel de um professor dentro da sala de aula. Você deve se perguntar, você olha para dentro de si mesmo, qual é o meu gosto? Qual é o meu gosto musical? O que é que eu vou passar para os meus alunos? O professor é sabido que as palavras, né, as palavras convencem. Tem um ditado popular, não sei se é do Confúcio, eu ouvi falar que era do Confúcio, que diz assim, as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. O professor, o docente, que está trabalhando em sala de aula, que diz que é importante, que passa conteúdo, né, de educação artística dentro da área da música para os seus alunos, ele está vivendo isso, ele vive na sociedade,
ou ele está curtindo as músicas chiclete, os eletrônicos da vida, né? Aqui a gente está falando de educação, de contribuição para a formação cidadã do aluno, como discente, né? Então, deve-se focar o ensino da música nas escolas públicas, deve-se focar para a divulgação, valorização de músicas que tenha algum conteúdo filosófico, social, artístico, literário. A gente não está falando aqui de conteudismo, né? Porque tem uma vertente que é muito conteudista, acha que a música deve ser cheia de conteúdo. Outros são mais formais, deve ter forma, deve ter uma plástica, uma estética. Então, o bom professor, ele deve pesar essas duas coisas. No Brasil, não falta artista que tem essas duas características. Pega os artistas de MPB dos anos 80, é um Evaldo Montenegro, uma poesia. O Zé Ramalho, que é surrealista, é um estilo surrealista, né? O próprio Caetano, é um estilo inigualável. Chico Buarque, a poesia cantada de Chico Buarque. Então, esses grandes artistas têm uma grande contribuição para a formação da cultura brasileira. Então, é muito importante. É importante o professor passar a música como conteúdo, como estética, e mostrar, fazer essa comparação com o que está rolando na cultura de massa, na mídia de massa hoje em dia. Então, para finalizar, eu quero desejar a todos vocês que estão se formando, todos os docentes, eu quero desejar boa sorte. Não é fácil trabalhar com os alunos hoje em dia, com as mídias. Vamos usar as mídias a nosso favor. Celulares, internet, as inteligências artificiais que estão surgindo aí esses 2 anos e que vai proliferar cada vez mais. Então, a gente como docente, a gente deve ter essas tecnologias ao nosso lado, para trabalhar a nosso favor. Para finalizar, a gente fala assim, um outro ditado, que eu não sei de quem é, que diz assim: um soldado não vai desarmado para uma guerra. Então o professor, ele tem que ir cheio de conteúdo e munido de tudo de moderno que ele puder ter. Os projetores de data show, celulares, inteligências artificiais. Então, é isso que eu desejo para vocês, que vocês vão municiados de todo conhecimento, de toda cultura, de todo conteúdo, de toda estética, mas também voltados para as novidades tecnológicas. Isso é muito importante caminhar junto. Muito obrigado.